Vamos iniciar hoje o estudo dos ácidos carboxílicos e derivados. Essa é a nossa primeira aula, né, sobre essa classe de compostos, onde nós temos um grande número, né, de componentes. Além dos ácidos carboxílicos, como nós vamos ver, nós temos as amidas, os ésteres, os anidridos, os saletos de acila, assim, para estar falando dos componentes principais, né, carboxilatos e ainda outros componentes que se enquadram nessa classe, né, de derivados de ácido carboxílico. Aqui eu tenho exatamente essa questão que eu estou mencionando. O ácido carboxílico, né, o ácido carboxílico, ele mesmo, ele tem uma estrutura onde você tem um radical, ou não, um radical orgânico, pode ser um átomo de hidrogênio, né, R ou até R, pode ser um radical orgânico com um átomo de hidrogênio, se eu estiver falando do ácido fórmico, mas o que caracteriza o ácido carboxílico é a presença dessa função, o carbono carbonílico ligado a uma hidroxila. R pode ser um radical alquila ou arila, ou até um átomo de hidrogênio, se a gente estiver falando do ácido fórmico, por exemplo. Mas, em se tratando de derivados, nós temos diferentes grupamentos ligados a carbonilo, né? E uma característica que faz, que é comum, melhor dizendo, nessa família, é que esse grupamento, esse átomo ou grupo de átomos, são, em geral, bons grupos abandonadores, ou seja, eles saem levando o par de elétrons dessa ligação, por isso que os ácidos carboxílicos e derivados dão um produto de substituição no carbono acílico. Aqui, bom, o objetivo principal dessa tabela é mostrar para a gente os principais derivados. Aqui, X, né? Esse X que está mostrado aqui em cima, né? Nesse derivado é um cloreto de ácido. Eu posso ter outros aletos de ácido, mas os cloretos, sem dúvida alguma, são os mais importantes, nós vamos nos ater a eles. Nós temos os anidridos, ésteres, nitrilas também, são derivados podem ser vistos como derivados de ácido, e amidas. E aqui tem 3 exemplos para as amidas, porque dependendo dos substituintes no átomo de hidrogênio, eu vou ter amidas que podem ser classificadas de maneira distinta, né? Fazendo menção à natureza do átomo de nitrogênio. Aqui eu tenho uma amida primária, aqui eu tenho uma amida secundária, ou seja, o átomo de nitrogênio está ligado a 2 átomos de carbono, o radical R é esse carbono aqui, sobra um átomo de hidrogênio, ou o nitrogênio pode estar ligado a 3 carbonos, levando a estrutura de uma amida terciária. Tá? São as 3 possibilidades de classificação, levando em conta o número de átomos de carbono que estão ligados ao nitrogênio, que as amidas podem ter, primária, secundária ou terciária. Aí, nesse quadro, estão englobados os principais derivados de ácido, incluindo aqui também a nitrila. Teria outros, como ácidos hidroxâmicos, por exemplo, onde eu tenho, é um derivado de ácido também, mas, por exemplo, é uma amida, né, visto que ligado aqui eu tenho um nitrogênio, mas um dos hidrogênios foi substituído por uma hidroxila. Isso faz com que esse composto tenha uma classificação diferente. Aqui eu tenho um ácido hidroxâmico, mas que são funções menos comuns, né? As mais comuns realmente são os cloretos de ácido, anidrido, ésteres e amidas. O grupo carboxila, né, como eu disse lá no início, que é o que caracteriza um ácido, eu tenho uma hidroxila ligada ao um carbono duplamente ligado ao oxigênio, ou seja, esse carbono está
com 3 ligações com 2 átomos de oxigênio diferentes, uma ligação sigma e uma ligação pi aqui, e aqui uma ligação sigma com uma hidroxila. E esse hidrogênio é um hidrogênio ácido, porque a base conjugada é uma espécie bastante estável. Por quê? Porque a carga negativa do carboxilato está dispersa entre esse conjunto de átomos aqui, mais especificamente sobre esses oxigênios das extremidades, que acomodam bem essa carga, fazendo disso aqui uma base fraca, tá? Uma espécie de razoável estabilidade. Daí o ácido conjugado a ela, que é o ácido carboxílico, ser uma estrutura que é facilmente desprotonada. Então, quando eu coloco um ácido carboxílico como ácido benzoico, que é insolúvel em água, na forma protonada, coloco na presença de uma solução aquosa de hidróxido ou mesmo de bicarbonato, que é uma base mais fraca do que hidróxido, eu tenho formação do benzoato de sódio, que é o carboxilato, correspondente ao ácido benzoico, benzoato de sódio, que aí, por ser um sal, uma estrutura extremamente polar e é solúvel em água. Então, os ácidos carboxílicos são solúveis em meio aquoso básico. E essa solubilidade se explica por quê? Porque em meio aquoso básico forma o carboxilato, que é um sal, uma estrutura altamente polar, que aí tem grande afinidade pela água e se mantém solvatado no meio, você passa a ter uma solução homogênea. Bom, exatamente a questão da acidez, né, dessas espécies, dos ácidos carboxílicos, a questão que faz essa hidroxila ser facilmente abstraída, é a questão da estabilidade dessa espécie, que é a base conjugada do ácido. E isso faz com que o pKa de um ácido carboxílico comum, como por exemplo o ácido acético, esteja na faixa de 4,7. Agora, aqui eu tenho ácido acético com pKa de 4,76, e à medida que eu vou substituindo cada um desses hidrogênios do ácido acético por outros átomos, retiradores de elétrons, que vão promover um efeito eletrônico aqui de estabilização de cargas negativas, estabilizando as bases conjugadas correspondentes, das quais vocês podem inclusive desenhar, né? Fazer a reação de desprotonação. Essas bases conjugadas, que vão ser os carboxilatos correspondentes a esses ácidos, vão ser gradativamente mais estáveis, sendo isso expressado aqui nos valores de pKa cada vez menores. Eu vou ter ácidos cada vez mais fortes à medida que eu substituo os hidrogênios do ácido acético por 1, 2 ou 3 átomos de cloro, que vão trabalhar na estabilização de um possível carboxilato formado aqui. No caso do ácido tricloroacético, ele já tem um pKa de 0,7, uma espécie extremamente ácida. Aqui é uma outra questão relacionada à presença desses halogênios no ácido carboxílico. Quando ele está no carbono vizinho, no carbono alfa, né, no carbono 1, 2, nesse caso o ácido 2-clorobutanoico, ele tem pKa de 2,85. Esse efeito retirador de elétrons vai ser menos sentido à medida que o halogênio esteja mais distante. Por exemplo, no ácido 3-clorobutanoico, ou beta-clorobutanoico, o pKa já é de 4,05, um pKa mais elevado, denotando a menor acidez desse derivado aqui em relação a esse primeiro. E quando o cloro ainda mais afastado, o pKa já é aqui um pKa próximo ao de um ácido carboxílico comum, sem nenhum efeito eletrônico quase sendo sentido, né? Vocês lembram que o pKa do ácido acético é 4,7, aqui do 4-clorobutanoico é 4,5.
Levando em consideração esses efeitos eletrônicos agora ao nível de um núcleo aromático, de um derivado benzoico, aqui eu tenho o ácido 4-metil-benzoico, que a gente sabe que é um doador de elétrons por efeito indutivo. Vai ter um efeito na estabilização da carga positiva, da carga negativa da base conjugada, do carboxilato, gerado no momento que essa carboxila é desprotonada. Da mesma forma aqui, só que aqui eu tenho grupamento nitro, que retira elétrons tanto por efeito indutivo quanto por ressonância. O grupamento nitro, ele tem, explicitando aqui todas as ligações, ele tem um nitrogênio positivo ligado ao carbono do anel, que retira, sim, elétrons por efeito indutivo, mas ele retira também por ressonância. Você imagina, eu vou explicitar aqui o anel para a gente ver o efeito de ressonância, que o nitro faça esse tipo de retirada. Aqui tem uma carga negativa. Me seja possível escrever outras formas de ressonância, na qual, agora, eu tenho uma carga positiva no anel, e tenho o grupamento nitro com essa configuração aqui. Retirando elétrons por ressonância. Tá? Então, um grupo retirador vai estabilizar uma possível carga negativa aqui no momento que essa carboxila do ácido é desprotonada. Então, esperamos que o ácido 4-nitrobenzoico 4-nitrobenzoico seja mais ácido do que o ácido 4-metilbenzoico. Porque aqui a presença do grupo nitro vai estabilizar tanto por efeito indutivo retirador quanto por ressonância que retira elétrons, a carga positiva, a carga negativa gerada a partir da desprotonação, ajudando a estabilizar a base conjugada gerada, aumentando, consequentemente, a acidez da espécie. Ácidos carboxílicos podem ser preparados de diversas maneiras, e é o que nós vamos ver nesses slides seguintes agora. Preparação de ácidos carboxílicos. Existem alguns métodos onde nós temos reações de oxidação. Nesse exemplo aqui específico, reações de clivagem oxidativa. Pode ser feito de diversas maneiras. Aqui eu tenho dois exemplos, equação A e equação B. Na equação A eu tenho permanganato e meio básico sob aquecimento, seguido de neutralização do meio por adição de ácido. Eu vou ter a clivagem oxidativa dessa ligação dupla, carbono-carbono, gerando dois fragmentos, R e R', onde os carbonos respectivos da ligação dupla, os carbonos do alceno, agora estão aqui na forma de carboxilas de ácido. Tá? Aqui eu tenho o ácido protonado, o ácido livre, melhor dizendo. Estão formados devido a essa etapa de neutralização do meio. Se eu mantivesse o meio básico, que foi necessário para a clivagem oxidativa acontecer pela ação do permanganato, que é um oxidante extremamente forte, do que o manganês mais 7 aqui, como agente oxidante, se eu tivesse meio básico, o que eu teria aqui seria os carboxilatos correspondentes. Mas como eu promovi a neutralização do meio, né, pela adição de um ácido aquoso mineral, eu tive a formação dos ácidos livres. Os carboxilatos foram protonados. Da mesma maneira, essa reação de clivagem oxidativa da ligação dupla do alceno pode ser feita pela ação de um fluxo de ozônio, né? Uma reação de ozonólise. A ozonólise, nós vimos no caso de preparação de aldeídos e cetonas,
mas lá nós tínhamos, depois da formação do ozonídeo, nessa primeira etapa, uma etapa de redução pela adição ou de zinco metálico ou de metilsulfeto, né? Que é oxidado de metilsulfóxido. Aqui eu continuo oxidando, adiciono peróxido de hidrogênio. Então, os produtos gerados vão ser os respectivos ácidos carboxílicos. Então, as reações de ozonólise de alceno, dependendo da segunda etapa, se for uma etapa redutiva ou oxidativa, como é essa, eu vou obter, no caso de uma etapa redutiva, aldeídos e cetonas, e com a adição de peróxido de hidrogênio, eu oxido até os respectivos ácidos carboxílicos. Okay? Então, esses dois exemplos são reações de oxidação de ligações duplas carbono-carbono, onde os carbonos dos alcenos geram os respectivos, geram dois fragmentos, né? Aqui como uma mistura de ácidos. Obviamente, se R e R' forem o mesmo radical, eu não vou ter uma mistura aqui, eu vou ter um único produto. Bom, aldeídos e álcoois primários também, na presença de ácido crômico aquoso, que é o famoso reagente de Jones. A gente viu isso em reações de ácido, em reações de álcoois, e vimos também quando falamos de aldeídos e cetonas. No caso do aldeído ou do álcool primário, nessas condições de adição de ácido crômico aquoso, eu tenho a oxidação e obtenção do ácido carboxílico correspondente. Nós já vimos esse mecanismo no princípio, né, quando estávamos estudando álcoois e aldeídos e cetonas. Ou também álcoois primários na presença de permanganato e meio básico sob aquecimento, seguido de neutralização do meio, os álcools primários fornecem também os respectivos ácidos carboxílicos. Okay? De novo, se nessa reação eu não tenho a etapa de neutralização do meio, eu vou obter o carboxilato correspondente aqui, porque eu vou estar em meio básico, né? Mas como eu neutralizei o meio básico pela adição de um ácido mineral aquoso, eu tenho a formação do ácido carboxílico. Ele está aqui protonado, não tem o carboxilato foi protonado, carboxilato esse gerado na primeira etapa, e aí eu tenho ácido livre como produto final obtido depois dessa segunda etapa de neutralização. Alquilbenzenos, nas mesmas condições de reação com permanganato e meio básico, geram os respectivos carboxilatos de ácidos, que depois, por neutralização do meio, reacional, né, gera o ácido carboxílico correspondente. Um exemplo dessa reação é o tratamento do tolueno. Essa é uma reação que tem um mecanismo bastante complexo, tá, gente, que envolve formação de radicais livres, KMNO4, é um processo radicalar e meio básico, sob aquecimento. Se eu faço isso, eu obtenho o quê? O carboxilato correspondente, porque eu estou em meio básico. Oxido esse carbono da metila, né? Ele está aqui agora na forma do carbono do carboxilato. Quando eu neutralizo o meio, com adição de meio ácido aquoso, eu obtenho o ácido carboxílico correspondente, o ácido benzoico nesse caso. Ok? Uma outra possibilidade de reação de formação de ácidos carboxílicos é a hidrólise ácida ou básica de nitrilas. Nitrilas podem ser facilmente obtidas pela reação de cianeto com haletos de alquila. Por exemplo, o cianeto faz um ataque neste carbono, e isso aqui é um bom grupo abandonador,
que está ocorrendo aqui, na verdade, é uma reação do tipo SN2, e eu tenho a homologação do carbono do cianeto ao carbono que sustentava o halogênio, que sai como grupo abandonador no processo. Então, a partir do momento que eu tenho a nitrila, eu posso fazer a hidrólise dela em meio ácido ou em meio básico. Se em meio ácido, eu obtenho direto o ácido carboxílico correspondente. Se em meio básico, eu vou obter o respectivo carboxilato. Se eu quiser o ácido carboxílico aqui nessa etapa, eu vou ter que fazer uma neutralização por adição de um ácido mineral aquoso, que vai então protonar o carboxilato, me fornecendo o respectivo ácido carboxílico. Ok? Aqui alguns exemplos específicos dessa reação. Cianeto de sódio deslocando cloreto aqui é uma reação de SN2. Vocês viram essas reações em orgânica 1, formando a 3-hidrox nesse caso, né, nesse exemplo. Equação A e equação B. São duas equações distintas, formando a 3-hidroxipropano-nitrila, que depois, nesse exemplo aqui por hidrólise básica, seguida de neutralização, dá o ácido 3-hidroxipropanoico, ácido carboxílico correspondente. Aqui um bisalogeneto, obviamente eu vou ter que estar trabalhando aqui com dois equivalentes de cianeto, porque eu vou ter SN2 nos dois carbonos aqui que sustentam o bromo. Vou obter uma dinitrila, duas nitrilas aqui nessa estrutura, e aqui eu estou promovendo uma hidrólise ácida. Essa reação normalmente se dá com aquecimento. Eu obtenho direto um diácido, onde cada uma das nitrilas foi hidrolisada em meio ácido ao respectivo ácido carboxílico. Nesse caso, o diácido com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos é o ácido glutárico. Tá? Então, nitrilas, através de hidrólise básica, seguida de neutralização, ou então hidrólise ácida, fornecem os respectivos ácidos carboxílicos. Aí está o mecanismo, né, dessa reação de hidrólise. O exemplo de uma hidrólise ácida de uma nitrila. O nitrogênio possui um par de elétrons não compartilhado, o nitrogênio que está triplamente ligado ao carbono, ele é protonado, acontece aqui uma ativação, esse carbono já possui uma carga parcial positiva devido à diferença de eletronegatividade aqui. O que está acontecendo aqui é a ativação do carbono da nitrila por protonação, né? Essa ativação é necessária para que a reação siga o seu curso, que a partir do momento que esse nitrogênio é protonado, esse carbono ele passa a ter, nessa forma de ressonância aqui, ó, uma carga formal positiva. Tá? Não mais uma carga parcial, como ele tinha aqui. Então, a água, que é um nucleófilo fraco, porque é um nucleófilo neutro, faz esse ataque, forma a ligação carbono-oxigênio, olha. Eu tenho a desprotonação aqui. O nitrogênio, né? Então, eu já tenho aqui um tautômero da amida. Esse nitrogênio é protonado. E aqui eu tenho a amida protonada, com as duas formas de ressonância para ela. E o que acontece? Que, na verdade, eu poderia escrever uma terceira forma de ressonância, no qual essa carga vem para cá, e eu tenho uma carga no carbono, 2 pares de elétrons aqui, NH2, par de elétrons do nitrogênio aqui, e eu tenho uma carga no carbono da carbonila, tá vendo? E a partir da continuação da hidrólise da amida, eu chego ao respectivo ácido carboxílico. Mas o que é interessante é que a hidrólise ácida da nitrila pode fornecer a amida. Eu posso parar nessa etapa de amida, ou se a hidrólise continua,
eu forço essa reação de hidrólise, eu posso chegar até o ácido carboxílico correspondente, onde esse carbono aqui agora, da carboxila do ácido, é o mesmo carbono da nitrila lá do início. Tá? Da mesma forma, a hidrólise básica pode se fazer, porque aqui eu tenho hidróxido, que é um nucleófilo forte, que é carregado, carga parcial positiva, ataque do nucleófilo ao carbono da nitrila, formação desse intermediário onde eu tenho uma carga negativa sobre o oxigênio, visto que uma das ligações pi se rompe, e eu estou em meio aquoso, abstração de hidrogênio da água, porque essa espécie é mais básica do que o hidróxido, é uma espécie de nitrogênio com carga negativa aqui. Um outro equivalente de hidróxido faz o ataque aqui nessa espécie tautomérica, que na verdade nada mais é do que um tautômero da amida, e aí eu formo esse ânion no nitrogênio que novamente abstrai outro par de elétron do meio, da água do meio, tá? Protonando, ficando na forma de um NH2, nitrogênio neutro. Meio básico abstrai H+, aqui, eu tenho aqui uma carga negativa, ok? Que vai voltar a fazer a ligação dupla carbono-oxigênio e liberar NH2-, um amideto para o meio que já sai retirando um próton da água, obviamente, porque a amideto é uma base muito mais forte do que o hidróxido, formando amônio, hidróxido e o carboxilato e o íon carboxilato correspondente à nitrila de partida. Se eu quero, de novo, como eu tenho meio básico, eu tenho carboxilato, né? É fortemente básico. Se eu quero o ácido carboxílico correspondente, eu tenho que neutralizar o meio pela adição de um meio ácido aquoso. Aqui, normalmente, eu uso um ácido mineral, ácido clorídrico. Protono carboxilato e tenho o ácido carboxílico correspondente. Tá? Então, nitrilas também podem gerar ácidos, os respectivos ácidos carboxílicos por hidrólise ácida ou básica, ok? E, de novo, nitrilas podem ser obtidas a partir das reações de substituição nucleofílica bimolecular sobre aletos de alquila pela ação do íon cianeto. Lembrando sempre que quando eu faço essas reações com cianeto, eu estou homologando um carbono a mais no produto final, né? É exatamente o carbono do cianeto que vai ser transformado no carbono da carboxila do ácido. Outras reações que também são importantes são reações de reagentes de Grignard com CO2, que a gente chama de reações de carbonatação de organometálicos. Nesse caso específico aqui de reagentes de Grignard. Eu tenho um carbônio que ataca o carbono do CO2, visto que esse carbono ele é um carbono altamente deficiente em elétrons. Então, se eu tenho uma espécie de carbono negativa, eu faço esse ataque e o produto gerado vai ser um carboxilato. E depois de protonado, gera o ácido carboxílico correspondente. Exatamente isso que está acontecendo nos dois exemplos, equação A e equação B, onde os respectivos reagentes de Grignard, né, que a gente viu, são carbânios, fazem ataques no CO2, gerando carboxilato de magnésio, que depois, por neutralização por adição de meio ácido aquoso, gera os respectivos ácidos carboxílicos. Eu posso fazer isso com organometálicos, né, introduzindo no CO2 radicais alquila ou radicais arila. Nos dois casos, são métodos bastante interessantes para a formação de ácidos carboxílicos a partir de organometálicos. No caso específico, organometálicos de magnésio são os reagentes de Grignard, mas se forem organolíticos também eu vou ter o mesmo tipo de comportamento, tá? Posso fazer esse tipo de reação com organometálicos de lítio também. Bom, o mecanismo Grignard, carbônio,
reagindo com CO2. Carbono altamente deficiente em elétrons. Adição do carbônio ao carbono do CO2, formação dessa ligação carbono-carbono e gerando, então, o respectivo carboxilato. Eu estou em meio fortemente básico, né, devido à presença do reagente de Grignard. Se eu quero o ácido carboxílico correspondente a esse carboxilato, eu tenho que fazer uma neutralização do meio para protonar o carboxilato e obter o ácido carboxílico correspondente. Ok? Tem alguns exemplos específicos, ó, cloreto de butila, condições de formação do reagente de Grignard, magnésio metálico e presença de éter etílico anidro, formando o cloreto de butil-magnésio, que faz adição ao CO2, seguido de neutralização do meio básico, gerando o ácido pentanóico. Eu tenho um haleto de alquila com 4 carbonos e obtenho um ácido carboxílico com 5 carbonos. Por que isso? Porque eu homologo um carbono, que é o carbono do CO2. Okay? Esse carbono aqui é proveniente do CO2. Aqui eu tenho 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, cloreto de butila, gerando ácido pentanóico com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Da mesma maneira aqui, brometo de fenilmagnésio, carbonatação, neutralização do meio, adicionei um átomo de carbono, obtendo aqui o ácido benzoico como exemplo. Tá? Se eu não tenho essa etapa de neutralização, eu vou formar aqui, o meu produto seria o carboxilato correspondente, tá? Porque eu vou estar em meio básico. Para obter o ácido, né, a espécie já aqui, o ácido livre, eu preciso dessa segunda etapa de neutralização, mas que só se faz depois da reação do organometálico com CO2, visto que a primeira etapa de adição do organometálico tem que ser feita em meio anidro. Continuo aí na próxima aula, tá, falando ainda de ácidos carboxílicos e derivados, entrando principalmente nas questões referentes às reações, né, desses derivados, que são as reações de substituição nucleofílica no carbono acílico, no carbono de derivados de ácido. A gente vai ver que essas reações de substituição se dão por conta de uma adição nucleofílica seguida de uma eliminação. Ok? Então, até a próxima aula.